Uma manhã gelada de fevereiro castigava a cidade com rajadas de vento e neve. Varvara Stepanovna, encolhida no paletó gasto, lutava contra o temporal que lhe feria o rosto com cristais de gelo e flocos cortantes. Os olhos semicerrados, a cabeça baixa, ela avançava com dificuldade pelos montes de neve acumulados. Para piorar, o ônibus quebrou no meio do caminho, obrigando-a a percorrer o resto da trajetória a pé, sob o risco de chegar atrasada. Só não quero que a Tamara Ivanovna perceba, pensava, apressando o passo. A fábrica de eletrônicas Ari, outrora orgulho da indústria soviética, surgiu à frente, imponente em sua decadência. As paredes descascadas, a placa desbotada e o piso quebrado na entrada contavam a história de tempos difíceis. Mesmo assim, as chaminés soltavam fumaça, sinal de que, apesar das cicatrizes, o coração da fábrica ainda pulsava. Varvara, sem querer, diminuiu a velocidade. 10 anos antes, como aluna do 4º ano de línguas estrangeiras com especialização em tradução jurídica e alemão, jamais imaginaria aquele destino. Lembrou-se do corredor ensolarado da universidade, da professora Lazinskaya elogiando sua tradução de um contrato complexo. Varvara Novikova, você tem um dom raro para a terminologia jurídica. Seu futuro promete ser brilhante. Mas uma ligação noturna mudou tudo. Vera, sua mãe, caiu e não consegue se levantar. A ambulância já está a caminho. O diagnóstico foi implacável: artrite reumatoide. A doença avançou rápido, consumindo economias, tempo e forças. Manter-se no curso diurno tornou-se impossível. Não tem problema, repetia para si mesma. Pego o noturno, trabalho e depois volto a estudar. Só que os meses passavam, e o retorno à faculdade ficava cada vez mais distante. Uma luxuosa importada passou veloz, salpicando-a de neve suja. Deve ser o Kamener, reconheceu a direção do carro. Nem o mau tempo faz reduzir a velocidade. Na portaria, como sempre, estava Semyon Ilyich, um homem magro e ereto, de postura militar, ex-chefe de tecnologia e agora porteiro, mas com a mesma dignidade de outrora. A nossa Varvara Stepanovna cumprimentou com um sorriso. Apressada, não? Hoje é um dia especial por aqui. O que aconteceu, Semyon Ilyich? Perguntou ela, sacudindo a neve do casaco. O velho baixou a voz, conspirador. Os alemães chegam hoje. Uma delegação direto de Düsseldorf. Viu o nosso Vyacheslav Petrovich ontem, nervoso, com uma pasta cheia de papéis, dando ordens para todos os lados. Dizem que vão assinar um contrato. Quem sabe a fábrica finalmente recebe equipamentos novos? Indagou Varvara, esperançosa. Semyon Ilyich soltou um riso amargo. Ah, minha filha, na época da URSS, éramos nós que ensinávamos os alemães. Eu mesmo fiz parte de uma delegação na Alemanha Oriental, apresentando nossas inovações. E agora, fez um gesto vago com a mão. Vai, não se atrasa. A Tamara já perguntou por você. No vestiário das faxineiras, o ar quente e o cheiro de cloro eram reconfortantes. Tamara Ivanovna, uma mulher corpulenta de cabelos tingidos com rena, organizava os carrinhos de limpeza. Finalmente apareceu, resmungou sem maldade. Pensei que tivesse ficado presa em alguma neveira. O ônibus quebrou, Tamara Ivanovna justificou Varvara, envergonhada, tirando o casaco. Sei, acenou a chefe. Você não é do tipo que se atrasa sem motivo. Vista-se logo. Hoje vamos esfolar o prédio administrativo inteiro. Esses alemães chegando, e o Kamener pôs todo mundo em prontidão. Tudo tem que brilhar. A Galina Feodorovna disse que a última vez que virou esse circo foi há 5 anos, quando o governador veio. Enquanto vestia o uniforme, Varvara olhou-se no espelho rachado. Cabelos louros presos em um coque impecável, olhos castanhos cansados, mas ainda com um brilho teimoso. 32 anos e pareço ter 40, pensou, amargurada. Lembrou-se dos olhares admirados dos colegas na faculdade, da juventude que parecia não ter fim. Varvara, está me ouvindo? Interrompeu Tamara Ivanovna. Seu setor é o 3º andar. Comece pela sala de reuniões. Ontem ficaram até tarde lá, deve estar uma bagunça. As cinzeiras estão cheias, com certeza. Empurrando o carrinho de limpeza, ela subiu as escadas do prédio administrativo, mais quente, limpo e imponente que o resto da fábrica. Nas paredes, diplomas de honra desbotados da era soviética dividiam espaço com certificados modernos em molduras reluzentes. No 3º andar, a porta entreaberta da sala do diretor deixava escapar vozes. O baixo inconfundível de Vyacheslav Petrovich e outro estranho. Varvara parou intrigada. Era alemão com aquele R gutural característico, as terminações verbais precisas. Seu cérebro de tradutor acionou-se automaticamente. Falavam de capacidade produtiva, algo sobre modernização da produção. Mas was steht da?
O que está fazendo aí parada? A voz áspera de Lyudmila Arkadievna, secretária do diretor, a trouxe de volta à realidade. Magra, loira, com lábios pintados de rosa choque, olhava Varvara com desdém. Desculpe, eu ia começar, gaguejou ela. Espionando, é? Cortou a secretária. Agora é hora de ficar curiosa? A sala do diretor não é para limpar, está ocupada. Vá para a de reuniões. Lá sim está um caos depois da reunião de ontem. A sala de reuniões era ampla com uma mesa polida e cadeiras que já foram luxuosas, agora gastas nos braços. Varvara começou a trabalho, juntou xícaras, tirou pó, esvaziou cinzeiros. Sobre a mesa papéis espalhados, gráficos, plantas de setores, impressões. Ao empilhá-los, deparou-se com um documento em alemão datilografado, com o logotipo da Schultz Electronic GmbH. A curiosidade profissional falou mais alto. Começou a ler, e as palavras, outrora adormecidas, ganharam vida em sua mente. Vertraguber den Erwerb von Aktien, um contrato de aquisição de ações. As fórmulas jurídicas decoradas nos tempos de faculdade faziam sentido novamente, como se o tempo não tivesse passado. O que é isso? A voz trovejante de Vyacheslav Petrovich a fez estremecer. Na porta, o diretor, homem corpulento de entralhas calvas, vestia um terno caro que lhe apertava o corpo. Ao seu lado, Boris Andreevich, baixo e atento, observava a cena. Eu só estava limpando e Varvara tentou explicar. Guardando às pressas os papéis, acabei lendo sem querer. Sem querer, ironizou Kamené, avançando. Você sabe que isso é crime, não sabe? Varvara, como é mesmo seu patronímico? Stepanovna respondeu baixa. Varvara Stepanovna, imitou o diretor com sarcasmo. Ao menos você sabe que isso está em alemão, não é? Verstencia das Frau Putzfrau. O sangue subiu ao rosto dela. A humilhação doía mais que o medo de perder o emprego. Ich verstehe es, ich bin Hitoscher, respondeu, firme, com uma pronúncia impecável. Com uma pronúncia que não traía nem um ano de afastamento dos livros. Estudei alemão no Instituto de Línguas Estrangeiras com especialização em tradução jurídica. As sobrancelhas de Kamené subiram lentamente, como se puxadas por fios invisíveis. Claramente não era a resposta que ele esperava. Interessante, alongou com um tom que misturava surpresa e desconfiança. E então, quantos segredos a faxineira tradutora já desvendou com sua vassoura e seu dicionário? Boris Andreevich, até então silencioso, deu um passo à frente. Vitaly Petrovich, talvez seja melhor. Começou secamente, mas o diretor o interrompeu com um gesto brusco. Voltando-se para Varya, jogou sobre a mesa um maço de papéis amarelados como se atirasse um desafio. Já que é tão esperta Frau Putzfrau, traduza este contrato para nós. Pelo menos nos divertiremos um pouco, disse com um sorrisinho torto. Amanhã de manhã quero a versão na minha mesa. Vamos ver se seus talentos são tão brilhantes quanto sua língua afiada. Sem esperar resposta, virou-se para sair. Vamos, Boris. Ainda temos que ajustar os slides da apresentação. A porta bateu atrás deles. Varya permaneceu imóvel, os dedos apertando com força o cabo da vassoura, como se ele fosse a única âncora em meio ao turbilhão. O coração batia acelerado, mas não era o medo que o impulsionava. Era uma determinação fria, quase física, como se cada batida ecoasse. Vou provar. Foi então que sentiu sobre si o olhar de Boris Andreevich demorado, analítico. Não havia ironia ali, nem a crueldade do diretor. Havia curiosidade? Uma pitada de algo que poderia ser solidariedade? Os documentos podem levar, murmurou ele, detendo-se no batente da porta, como se as palavras tivessem escapado sem permissão. Sem eles, não fará o trabalho. Quando os passos se afastaram pelo corredor, Varya deixou escapar o ar que nem sabia que prendia. Lentamente, como se temesse quebrar um encanto, sentou-se em uma das cadeiras da sala de reuniões. Os dedos ainda trêmulos, recolheram as folhas espalhadas, alinhando-as em uma pilha cuidadosa. Vou mostrar a ele. A todos. A frase ressoou em sua mente, não como um grito, mas como uma promessa silenciosa. Levou os papéis consigo ao sair, sentindo dentro de si um calor estranho, quase esquecido, não a brasinha morna da resignação, mas o fogo vivo de quem tem algo a perder, e tudo a ganhar. O subsolo da fábrica estava em silêncio. A equipe da limpeza diurna já havia ido embora há horas, só restava, vindo de um canto, o zumbido monótono de um aquecedor antigo, lutando contra o frio úmido das paredes de concreto. Varya sentou-se em uma cadeira de plástico rachada, a luz amarela de uma lâmpada solitária iluminando seu rosto concentrado. Os dedos, ressecados pelos produtos de limpeza, folheavam as páginas com um cuidado quase reverente.
No caderno gasto, as linhas do tradução surgiam, precisas, como se nunca tivessem deixado de existir. Um rangido na porta. O que ainda faz aqui? A voz de Tamara Ivanovna quebrou o silêncio, enquanto ela ajustava melhor o ralo chale sobre os ombros. Já são 9 horas. Todo mundo foi embora faz tempo. Vária estremeceu, instintivamente cobrindo os papéis com o antebraço. Só terminando um serviço respondeu, evasiva. Tamara aproximou-se, espiando por sobre o ombro com um misto de curiosidade e desconfiança. Que serviço é esse que se faz à noite, hein? Brincou sem malícia. Ou será que suas vassouras agora falam alemão? Um sorriso fugaz tocou os lábios de Vária apesar da tensão. Nada disso. Só, uns papéis que precisam ser organizados. Organizados, é? Tamara cruzou os braços, mas o tom era mais de cumplicidade do que de censura. Sua mãe deve estar esperando. A Nina Maximovna sozinha lá, preocupada. Ao ouvir o nome da mãe, Vária apressou-se em juntar as folhas. Tem razão. Já vou. Isso vá, concordou Tamara, sacudindo a cabeça com um ar entre divertido e orgulhoso. Sempre metida nessas coisas de livro, você. Como se o seu instituto fosse ontem. Havia afeto naquela observação, perceptível no modo como a mulher mais velha ajustou o colarinho do uniforme de Vária, como se arrumasse uma criança para a escola. Não perca o último ônibus, menina. E tome cuidado com esses papéis aí, acrescentou, já se afastando. Parecem importantes demais para uma simples faxina. O elevador rangeu ao subir até o 5º andar, revelando o corredor familiar da Khrushchevka, com suas paredes descascadas e o cheiro persistente de sopa de repolho vindo dos apartamentos. Vária girou a chave com cuidado, tentando não fazer barulho. A porta abriu-se para o calor aconchegante do apartamento e o aroma suave de chá de camomila. Ao tirar os sapatos no minúsculo hall, seus olhos percorreram os detalhes imutáveis, o espelho antigo de madeira, a prateleira com a vasilha onde sempre havia um buquê da estação, agora, ramos secos de outono, colhidos pela mãe com esmero. Mamãe, cheguei, chamou baixinho, entrando na sala. Nina Maximovna estava em sua cadeira de rodas junto à janela, as costas eretas, o cabelo prateado penteado com precisão. Um livro repousava em seu colo, e as rugas ao redor dos olhos se aprofundaram quando ela sorriu para a filha. Chegou tarde hoje. Já ia ligar, disse, com a voz macia mas firme de quem passara 3 décadas dominando salas de aula. Muito trabalho? Vária beijou sua bochecha, sentindo o cheiro familiar de sabonete de camomila. Um pouco. Coisas do fábrica, respondeu, enquanto se dirigia à cozinha minúscula, onde cada objeto contava uma história. O aparador com a louça de cristal do enxoval da mãe, a imagem da Madonna atrás do vidro, outrora símbolo de orgulho familiar, agora empoeirada pela falta de uso. Vai jantar? Perguntou, espiando a panela no fogão. Já comi, respondeu Nina Maximovna, manobrando a cadeira para entrar na cozinha. O rangido das rodas de borracha no linóleo era um som tão comum que já não se notava. Aqueça para você. Vária serviu a sopa, hesitando antes de falar. Dizem que virão investidores alemães. Os olhos da mãe brilharam, perspicazes. Seus olhos estão diferentes hoje. Assim ficam quando algo importante acontece. Um sorriso involuntário escapou. Com Nina Maximovna não havia segredos. Lembra que eu estudava alemão? Perguntou, de repente. Hoje, ele foi útil. A mãe ergueu as sobrancelhas, interessada. Como assim? Encontrei um documento. E traduzi. O rosto de Nina Maximovna iluminou-se. Ah, minha filha. Ontem mesmo encontrei a Lena Beriostova, sua colega de turma. Ela agora trabalha em um escritório de advocacia, faz traduções jurídicas. Contou como é moderno o lugar, os clientes importantes que tem. Mãe Vária interrompeu, suave mas firme. Não comece. Não estou começando nada, suspirou Nina Maximovna, mas o tom era de resignação, não de insistência. Só lamento ver seus dons sendo desperdiçados. Desperdiçados. A palavra pairou entre elas pesada. Quantas vezes já haviam tido essa conversa? Quantas vezes Nina Maximovna, com sua teimosia tranquila, repetira que uma mente como a de Vária não deveria se limitar a panos e baldes? E quantas vezes Vária respondia que em tempos difíceis, um salário certo valia mais que um diploma sem aplicação? As coisas são como são, disse serena, embora a mão que segurou a colher tremesse levemente. Mas hoje foi diferente. O interesse da mãe reacendeu. Como assim? Vária hesitou, então contou, não sobre a humilhação, não sobre o desafio lançado como uma provocação, mas sobre as páginas que traduzira, sobre a sensação de reencontrar uma parte de si que julgara perdida. Nina Maximovna ouviu em silêncio, os dedos brincando com a colher, como se medisse cada palavra.
Talvez seja um sinal, murmurou por fim. Vária não respondeu. Em vez disso, quando a mãe foi dormir, sentou-se à mesa da cozinha, à luz da lâmpada abafada por um jornal velho. Os documentos estavam diante dela e as palavras, antes distantes, agora fluíam como se nunca tivessem sido esquecidas. Cláusula por cláusula, parágrafo por parágrafo, ela mergulhava no texto, sentindo o passado e o presente se entrelaçarem. Até que seu lápis parou. Seção 12, item 3, a linha B. Um trecho aparentemente inofensivo perdido entre formulações padrão, mas que continha uma bomba, em caso de distorção intencional dos relatórios financeiros, a pedido do investidor, poderá ser iniciado o processo de substituição da direção. Um administrador provisório será nomeado, preferencialmente bilingue, com conhecimento em terminologia jurídica. Vária releu a passagem 3 vezes. A incredulidade deu lugar à compreensão, e esta, por sua vez, a uma certeza gelada. Aquilo não era um mero contrato. Era uma armadilha. E ela, sem querer, acabará de encontrar a chave para detê-la. A ansiedade apertava o peito de Vária como um torno. Se Vitaly Petrovich realmente estava maquiando os relatórios, como sussurravam nos corredores, e os alemães descobrissem, o resultado poderia ser catastrófico para a fábrica. Ela se recostou na cadeira, olhando para o relógio. 3 da manhã. O sono não vinha. Diante de seus olhos, desfilavam os rostos de Tamara Ivanovna, que aos 60 anos não conseguia imaginar a vida sem o trabalho, de Serion Ilcho, para quem o portão da fábrica era uma segunda casa dos jovens operários, apenas começando suas vidas. E ela tomou uma decisão. A bugalteria da manhã recebeu Vária com o cheiro de café fresco e papel envelhecido. Galina Fyodorovna, a chefe contábil de trajes severos e óculos pendurados em uma corrente, digitava números em sua calculadora. Ao ver Vária, levantou a cabeça surpresa. Algo aconteceu? Perguntou, enquanto a jovem fechava a porta atrás de si e se aproximava, como se prestes a mergulhar em águas geladas. Galina Fyodorovna, preciso do seu conselho. A chefe contábil olhou para a faxineira com uma pasta de documentos nas mãos, incrédula. Que conselho? Tenho um relatório trimestral para fechar, e você aparece com um, por favor. Vária colocou a tradução sobre a mesa com determinação. Isso é importante para todos nós. O tom firme fez com que Galina Fyodorovna afastasse a calculadora. Folheou os papéis, e a ruguinha entre suas sobrancelhas se aprofundou. De onde você tirou isso? Vitaly Petrovich me deu. Como um teste. Um silêncio carregado pairou no ar. Galina Fyodorovna retirou os óculos e esfregou a ponte do nariz, cansada. E por que veio até mim? Porque me preocupo com a fábrica, respondeu Vária simples. Se o contrato for assinado e depois surgirem irregularidades nos relatórios, as consequências serão graves. Para os operários, para os engenheiros. Para você também, concluiu, olhando nos olhos da mulher mais velha. Galina Fyodorovna ficou em silêncio, como se pesando algo em sua mente. Então, devagar, fechou a porta do escritório e voltou à mesa. Trabalho aqui há 30 anos, sua voz soou abafada. Comecei ainda na época soviética, quando cada copeca era contado, e falsificar números podia levar à prisão. Naqueles tempos, a contabilidade era sinônimo de honestidade. Um sorriso amargo tocou seus lábios. Depois vieram os anos 90. Sobrevivíamos como podíamos. Vitaly Petrovich, é justo reconhecer, salvou a fábrica. Os métodos, bem, eram os métodos da época. Todos faziam o mesmo, ajustar alguns números para conseguir um empréstimo, para que o fisco não fechasse as portas. Ela suspirou pesada. Os tempos mudaram, mas o hábito ficou. E agora ele exige que pintemos os números de novo, só para impressionar os alemães. Seus dedos apertaram a borda da mesa. Mas eu tenho netos, e faltam 2 anos para minha aposentadoria. O que farei se tudo desmoronar? Vária permaneceu calada, sentindo a luta interna daquela mulher. O que você pretende fazer? Perguntou Galina Fyodorovna finalmente. Vou tentar falar com o diretor. Explicar os riscos. Talvez ele escute. Um sorriso triste apareceu nos lábios da chefe contábil. Ah, minha filha, você não o conhece bem. Ela começou a dizer mais alguma coisa, mas a porta se abriu de repente. Na entrada, Boris Andreevich parou, surpreso. Desculpe, Galina Fyodorovna não sabia que estava ocupada. Seu olhar deslizou para Vária. Estou esperando o relatório financeiro do terceiro setor. Já levo, respondeu Galina Fyodorovna, apressando-se em juntar os papéis com a tradução. Quando ela saiu, Boris Andreevich não se moveu. Encontro inesperado, comentou, observando Vária com novo interesse. O que uma faxineira precisaria da chefe contábil? Vária se endireitou, enfrentando seu olhar. Consulta sobre o contrato. E o que encontrou?
Uma cláusula sobre a possível substituição da direção em caso de irregularidades financeiras. As sobrancelhas de Boris se ergueram. Você realmente entende de documentação jurídica? 4 anos de tradução especializada, respondeu Varia, surpresa com a firmeza da própria voz. Boris ficou em silêncio por um momento, como se avaliando algo. Sabe, disse, baixando a voz, temos uma boa fábrica. Só que a direção, às vezes, age com métodos questionáveis. Trabalho aqui há muito tempo, e não me é indiferente o que acontecerá amanhã com este lugar, com as pessoas. Ele calou-se ao ouvir os passos de Galina Feodorovna retornando. Tenha cuidado, foi tudo o que conseguiu acrescentar. Ao sair da bugalteria, Varia sentia uma determinação crescer dentro de si. Precisava tentar alertar o diretor. Sim, ele era autoritário e arrogante, mas até ele deveria entender que o que estava em jogo não era apenas seu cargo, mas o futuro de toda a fábrica. Centenas de pessoas para quem a área eletrônica não era apenas um emprego, mas parte de suas vidas. Ela caminhava pelo corredor ecoante, e o som de seus passos parecia ressoar como um eco da decisão tomada. Precisava se armar de coragem e falar com Vitaly Petrovich. Talvez ainda não fosse tarde para consertar tudo. A luz cinzenta de fevereiro invadia a cozinha. Varia mexia distraidamente o chá já frio, olhando pela janela para os álamos cobertos de geada. Seus pensamentos giravam em torno da conversa que teria com o diretor. Como encontrar as palavras certas? Como explicar sem ferir seu orgulho? Nina Maximovna, em sua cadeira de rodas, parou ao lado da filha. O que está te incomodando, Varusha? Perguntou, cobrindo a mão da filha com sua própria, enrugada pelo tempo. Varia levantou os olhos. Um raio de sol, rompendo as nuvens, iluminou os fios prateados no cabelo da mãe e a teia fina de rugas ao redor de seus olhos. Mas o olhar permanecia o mesmo, perspicaz, sábio. O olhar de professora. Mãe, como você agia quando via seus alunos tomando o caminho errado? A pergunta escapou sem que ela própria esperasse. Nina Maximovna esfregou a têmpora, pensativa. Em 30 anos de escola vi de tudo. Mas sempre seguia uma regra, alertava sobre as consequências, mas deixava a decisão com eles. Ela suspirou baixo. Assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Às vezes é a lição mais importante da vida. Varia assentiu, sentindo a resolução se fortalecer dentro de si. E se a pessoa não quiser ouvir? Nina Maximovna abriu as mãos em um gesto de resignação. Aí só resta esperar que a vida lhe dê a lição, e estar por perto para apoiar quando isso acontecer. Varia beijou a bochecha da mãe. Obrigada, mamãe. Como sempre, você tem razão. A administração da fábrica fervilhava como uma colmeia perturbada. A visita dos investidores alemães havia virado de cabeça para baixo a rotina do lugar. Funcionários apressados cruzavam os corredores, e até as faxineiras haviam recebido novos uniformes. Varia parou diante da porta da antessala do diretor. À mesa, Ludmila Arkadievna, o terror dos mensageiros e o pesadelo dos visitantes, mantinha a postura impecável, com o cabelo loiro perfeitamente penteado e a maquiagem irrepreensível, em contraste com o clima tenso ao redor. Preciso falar com Vitaly Petrovich, disse Varia, aproximando-se. É importante. Ludmila Arkadievna levantou os olhos do computador. Seu olhar percorreu o vestido simples de Varia, suas mãos limpas, mas marcadas pelo trabalho. Você é com o diretor? Um sorriso condescendente apareceu em seus lábios pintados. Não vai esquecer o rodo, vai? Varia sentiu o calor subir às faces, mas respondeu com calma. É sobre o contrato com os alemães. Ele mesmo me encarregou da tradução. O sorriso da secretária se apagou. Espere aqui. Ela desapareceu atrás da porta do gabinete do diretor. Varia ficou no meio da sala, sentindo os olhares curiosos dos chefes de departamento que aguardavam sua vez. Murmuravam entre si, sem entender como uma faxineira havia parado ali, naquele círculo. A espera parecia interminável. Varia observava os gestores entrarem no gabinete com ares de confiança, as lapelas dos paletós alisadas. Os gestores entravam no gabinete com os ombros eretos, mas saíam curvados, o olhar apagado. O chefe de engenharia, um homem de idade com os cabelos grisalhos rareando, parecia especialmente abatido. Seu rosto estava marcado pela exaustão, e nos olhos lia-se um desamparo profundo. Não vamos conseguir preparar o primeiro galpão a tempo, murmurou para um colega, sem notar Varia ao lado. Os prazos são impossíveis, mas para ele isso não importa. Só quer que tudo brilhe quando os alemães chegarem. E onde arrumar gente? Onde conseguir peças para os equipamentos? Ludmila Arkadievna interrompeu a conversa ao abrir a porta. Varvara Stepanovna, o diretor a receberá agora. Você tem 5 minutos. Varia endireitou os ombros e entrou.
O gabinete era imponente, amplo, com teto alto e piso de parquete que não via tanto brilho desde os tempos das reuniões do partido. Uma mesa maciça de madeira escura dominava o espaço, atrás da qual um alto encosto de couro fazia de Vitaly Petrovich uma figura entronizada. Nas paredes, diplomas em molduras douradas e fotos onde ele apertava as mãos de autoridades regionais. Através da grande janela avistavam-se os galpões da fábrica, como se a vista fosse um lembrete visual de seu poder. Ele não levantou os olhos dos papéis quando ela entrou. Só quando a porta se fechou é que se recostou na cadeira, examinando o Varia da cabeça aos pés. E então, nossa tradutora de vassoura? O que encontrou de tão interessante? A ironia mal disfarçada transparecia em cada sílaba. Ela colocou a pasta sobre a mesa. Traduziu o contrato, como o senhor pediu. E daí? Ele pegou os documentos com um gesto de relutância exagerada. Decidiu mostrar seus talentos? Encontrei uma cláusula que pode ser perigosa para a fábrica. Varia falava com voz firme, controlando o tremor. No item 12, há uma disposição sobre possível mudança de gestão caso sejam identificadas irregularidades financeiras. Se houver inconsistências nos relatórios, depois da assinatura do contrato. Vitaly Petrovich, que até então ouvia com um sorriso cínico, inclinou-se abruptamente para a frente. Onde? Ele folheou as páginas até o trecho indicado. De onde você tirou isso? Interrompeu-se, o rosto enrubescendo. Apenas traduzi o texto, respondeu ela, serena. E considero meu dever alertar que se a parte alemã detectar divergências. Seu dever? Ele bateu o punho na mesa com um estrondo. Quem você pensa que é para me dar lições? Há 15 anos mantenho essa fábrica de pé. Nos anos 90, quando outras ruíram, eu a salvei. E agora você vem me ensinar como redigir documentos. Sua voz encheu o gabinete, tão intensa que parecia fazer tremer até os vidros das molduras. Vim com boas intenções, insistiu Varia, lutando para manter a calma. Se os investidores alemães aplicarem recursos e depois descobrirem manipulações nos números, todo o pessoal sofrerá. Não precisa me ensinar nada. Ele se levantou, impondo-se sobre a mesa. Quem é você? Uma faxineira. Escutou conversas alheias. Meta o nariz onde não é chamado. Ela sentiu algo se quebrar dentro de si. Não era medo, mas a amargura da injustiça, a frustração de ver que um homem responsável pelo destino de centenas de pessoas se recusava a ouvir um aviso. Eu só queria ajudar, sussurrou. Ajudar? Vitaly Petrovich soltou uma risada curta. Já vi muitos como você, invejosos que se escondem atrás de uma falsa preocupação com o coletivo. Ele abriu a porta com violência. Se eu a pegar mexendo em documentos de novo, está demitida. Volte para sua vassoura. Varia saiu, sentindo os olhares curiosos dos que aguardavam. As bochechas ardiam, os olhos queimavam, não de raiva, mas de impotência. Caminhou rápido pelo corredor, ansiosa por desaparecer. Varvara Stepanovna. A voz familiar de Boris Andreevich a chamou. Ele estava à porta de seu gabinete, e seu olhar atento captou imediatamente seu estado, como se lesse uma página aberta. Entre, por favor. O espaço do vice-diretor de produção contrastava com o gabinete do diretor. Pequeno, funcional, com uma mesa coberta de plantas técnicas e paredes forradas de esquemas e gráficos de produção. Nada supérfluo, apenas o essencial. Sente-se. Ele indicou uma cadeira e serviu um copo d'água do jarro sobre a mesa. Beba. Ela aceitou grata e tomou um gole. Boris a observava com atenção, sem um traço de condescendência. Foi falar com Vitaly Petrovich que por causa daquela cláusula no contrato. Varia assentiu. Asterisco. Quis alertá-lo. Se os alemães encontrarem irregularidades na contabilidade, eles vão encontrar, interrompeu Boris, calmo. Não é a primeira vez que lidam com isso. Tem auditores próprios, métodos de verificação. Então por que o diretor não quer corrigir nada? Ele suspirou pesado e sentou-se à sua frente. Nem todos na direção apoiam os métodos de Vitaly Petrovich, mas muitos se calam por medo. Uns se apegam ao cargo, outros acham que é pelo bem da fábrica. Um sorriso torto apareceu em seus lábios. Ele realmente salvou o lugar nos anos 90, quando outros diretores saqueavam suas empresas. Mas muita coisa mudou desde então. Agora acha que pode fazer o que quiser. Não havia ódio em suas palavras, apenas o cansaço de quem testemunha uma distorção há tempo demais, sem forças para mudá-la. O que vai acontecer agora? Varia perguntou baixinho. Não sei, admitiu Boris. Mas é melhor você se afastar dessa história. Vitaly Petrovich que não é do tipo que perdoa. O trólebus noturno balançava suavemente levando-a para casa. Pela janela deslizavam as ruas conhecidas, prédios cinzentos, luzes esparsas nas janelas,
árvores nuas salpicadas de neve. Ao chegar, Nina Maximovna percebeu imediatamente o estado da filha. E aí? Falou com o diretor? Varya apenas assentiu, sentando-se à mesa. Não quis ouvir. Me expulsou. Disse para não me meter onde não sou chamada. A mãe ligou a chaleira elétrica velha com uma rachadura na alça de plástico. Na escola onde trabalhei, o diretor, Pavel Sergeyevich, verificava pessoalmente se as salas estavam aquecidas, se havia giz, se os móveis estavam intactos. Nunca maquiou relatórios. Dizia que a honestidade valia mais que números bonitos. Ela serviu o chá nas xícaras. Quem avisa sobre perigos deveria ser agradecido, não expulsado. Mas nem todos entendem isso. Ficaram muito tempo na cozinha. O chá esfriava, as luzes da rua acendiam. Varya contou tudo. O contrato, Boris Andreevich, a fábrica. Nina Maximovna ouvia em silêncio, apenas assentindo de vez em quando, como se absorvesse cada palavra. A noite trouxe consigo a inquietação. Varya se revirava na cama, o sono não vinha. Os pensamentos se embaralhavam. O rosto desdenhoso de Vitaly Petrovich, o olhar cansado de Boris, as mãos enrugadas de Nina Maximovna separando remédios, tantos comprimidos para uma aposentadoria tão pequena. E se, por causa de sua interferência, o diretor se irritasse e começasse a procurar culpados? E se, por seu silêncio, os alemães descobrissem as fraudes e rompessem o contrato? O que seria da fábrica? Das pessoas? Como resposta ecoaram em sua memória as palavras da mãe. Avisa sobre as consequências, mas a decisão sempre fica com eles. Varya sentou-se na cama. A resolução surgiu de repente, mas com uma clareza absoluta. Ela havia alertado Vitaly Petrovich. Agora, Varya havia cumprido seu dever ao alertar Vitaly Petrovich. Mas se ele não quisesse ouvir, havia outros que certamente a escutariam. Ela se levantou, tateando em busca dos chinelos. Na gaveta da escrivaninha, encontrou o cartão de visitas que havia notado entre os documentos. Hermann Steiner, Schultz Electronic GmbH. Pegando uma folha de papel, começou a escrever em alemão. Serge Terer Steiner, prezado Sr. Steiner. Era arriscado. Talvez até imprudente. Mas se o futuro da fábrica e das centenas de pessoas que dependiam dela estava em jogo, pessoas para quem aquele lugar não era apenas uma fonte de renda, mas parte da própria vida, ela não podia ficar calada. O sábado de manhã estava claro e gelado. A biblioteca municipal, um prédio antigo com colunas e estuco rachado, recebeu Varya com o silêncio habitual e o cheiro de poeira de livros. Na sala de informática, um canto apertado com 3 computadores ultrapassados, não havia ninguém. Poucos moradores da cidade gastavam o fim de semana com aquilo. Varya sentou-se no terminal mais afastado, longe do olhar atento da bibliotecária. A tela piscava. O sistema demorava uma eternidade para carregar. Ela tirou da bolsa um caderno com rascunhos do texto, feitos à noite, e fotos das páginas-chave do contrato, tiradas às escondidas com a câmera de serviço no armário das faxineiras. Serge Terer Steiner. Os dedos pairaram sobre o teclado. Estaria fazendo a coisa certa? Não seria isso uma traição? Não, respondeu a si mesma com firmeza. Traição seria calar-se quando se vê uma ameaça para centenas de pessoas. Começou a digitar, escolhendo com cuidado cada palavra em alemão, cada expressão jurídica, tentando soar profissional. Explicou sua posição na empresa, mencionou sua formação, mas sem se vangloriar. Descreveu a cláusula problemática do contrato e suas preocupações com a documentação financeira, evitando acusações diretas, apenas sugerindo possíveis inconsistências. Meu objetivo não é criar problemas para a direção, mas proteger a empresa de uma crise potencial, escreveu, sentindo o coração bater mais forte. Acredito que uma verificação objetiva antes da assinatura do contrato será benéfica para ambos os lados. Passou 3 horas polindo cada frase, checando a gramática, relendo uma e outra vez. Finalmente anexou as fotos e sua tradução da seção crítica, respirou fundo e clicou em enviar. A mensagem partiu, levando consigo a sensação de que ela acabará de cruzar uma linha invisível, mas decisiva. A semana seguinte se esticou como uma eternidade. Varya trabalhava como sempre, lavava pisos, tirava poeira, esvaziava lixeiras. Mas por dentro, tudo se contraía em uma espera ansiosa. Cada olhar da direção parecia suspeito. Cada chamada à sala de Tamara Ivanovna, um presságio de desmascaramento. Enquanto isso, a fábrica se transformava diante dos olhos. Nos galpões pintavam paredes às pressas, trocavam vidros quebrados, removiam o entulho acumulado por anos. Operários do terceiro turno consertavam equipamentos que há meses estavam parados por falta de peças, mas que de repente tinham tudo o que precisavam. Havia no ar uma energia febril, nervosa,
como se as mudanças já estivessem batendo a porta. Mandaram até esfregar os banheiros até brilhar, comentou Tamara Ivanovna, pegando um balde novo de produto de limpeza. Nunca vi o pessoal se lembrar dos sanitários. Esses alemães devem ser gente importante mesmo. Na quarta-feira anunciaram uma assembleia geral. O auditório, com suas cadeiras rangentes e cortinas desbotadas, não comportava todos os interessados. As pessoas ficavam de pé junto às paredes, espremidas nos corredores. O ar vibrava com murmúrios e especulações. Vitaly Petrovitch subiu ao palco com passos seguros. Seu terno novo caía perfeitamente. No paletó, o distintivo de trabalhador honorário da indústria brilhava. Camaradas, colegas, começou, varrendo o salão com um olhar autoritário. Amanhã começa uma nova era para nossa empresa. A delegação da Schultz Electronic chegaria para assinar o contrato estratégico que salvaria a fábrica. Ele falou sobre uma nova fase de desenvolvimento, modernização da produção, retorno ao mercado internacional. As palavras saíam altas, confantes, mas Vária, encostada na parede dos fundos, notou leve tremor no canto de sua boca. Viu também Boris Andreevich, um pouco afastado do diretor, com olheiras fundas e um olhar inquieto. Eu pessoalmente garanto, elevou a voz Vitaly Petrovitch, que este acordo trará benefícios a cada funcionário da Zaria. A cada um. Ele fez um gesto amplo na direção de Vária, sem reconhecê-la entre a multidão de faxineiras. O salão explodiu em aplausos. As pessoas sorriam, trocavam olhares cheios de esperança. Vária permaneceu imóvel, com o coração pesado. E se ela estivesse enganada? E se sua interferência só piorasse as coisas? A resposta de Hermann Steiner chegou no 10º dia. Vária encontrou ao verificar seu e-mail em uma lan house perto de casa. O coração deu um salto quando viu o endereço alemão na caixa de entrada. Ser Geert Frau Navikova, escreveu Steiner. Agradeço pela informação. Suas observações confirmam algumas de nossas preocupações. A empresa enviará uma comissão especial para uma verificação mais detalhada. Peço que esteja preparada para colaborar, mas por enquanto mantenha-se em segundo plano. A mensagem terminava com um número de telefone celular para contatos urgentes. Vária releu cada palavra 3 vezes. Conseguiu. Alguém a havia ouvido. Ao voltar para casa, encontrou a mãe folheando fotos antigas, retratos amarelados de formandos, colegas, bailes escolares. Encontrei meus alunos da turma de 1985, sorriu Nina Mashimovna. Olha, o Igor Saveliev, hoje é diretor de banco, e a Lenosha Svetlova, chefe de medicina no hospital regional. Ela olhou para a filha com um olhar perspicaz. Alguma coisa aconteceu? Você está com uma expressão decidida. Vária sentou-se ao seu lado, pegou delicadamente uma das fotos. Só estava pensando, todas essas pessoas já foram crianças que alguém ensinou, guiou, e agora são elas que tomam decisões importantes. Nina Mashimovna acariciou o braço da filha com suavidade. Toda escolha muda algo, mesmo a menor delas. A delegação alemã chegou na quinta-feira de manhã, como planejado. 3 carros pretos reluzentes e imponentes entraram devagar no pátio da fábrica, provocando suspiros admirados dos funcionários reunidos perto da portaria. Vária observava de longe. Através da janela do prédio administrativo, viu Vitaly Petrovitch recebendo os visitantes, curvando-se e apertando mãos, sorrindo. Notou também o homem alto de cabelos grisalhos, impecável em seu terno cinza, Hermann Steiner, e percebeu como seu olhar por um instante deteve-se na janela onde ela estava. Começou a visita guiada. Os estrangeiros moviam-se em grupo compacto, seguidos de perto pela direção, com o diretor à frente. Vária, limpando os vidros do corredor, ouviu Vitaly Petrovitch elogiar o potencial produtivo e a qualificação da mão de obra. Eles passaram apenas pelos setores que haviam sido postos em ordem impecável. Fachadas de Potemkin, sussurrou Tamara Ivanovna. Vitaly Petrovitch cuidava pessoalmente para que o percurso não se desviasse do planejado. Mas Hermann Steiner, com seu olhar atento e um sorriso quase imperceptível, revelou-se um hóspede difícil. Agora, se permitirem, disse ele, interrompendo a marcha de repente, gostaríamos de ver o 3º galpão. Pelo que me lembro do esquema, continuou com uma pausada precisão. É exatamente ali que estão localizadas as máquinas que exigirão os maiores investimentos, completou Steiner, com uma calma que contrastava com a tensão no ar. Vitaly Petrovitch congelou por um instante. O 3º galpão. Mas, meu caro Steiner, neste momento passa por uma manutenção programada. As condições não são as mais adequadas. É justamente por isso que precisamos vê-lo, cortou o alemão firme. Devemos compreender o volume real dos investimentos necessários.
A batalha de vontades não terminou ali. Na sala de reuniões, Steiner continuou seu avanço implacável. Suas perguntas sobre a situação financeira da fábrica tornavam-se cada vez mais incisivas, mais precisas. Esses índices de rentabilidade, ele folheou os documentos entregues pelo diretor, franzindo a testa, parece-nos excessivamente otimistas. Poderia esclarecer a metodologia usada nesses cálculos? Vitaly Petrovich começou a explicar, mas logo se enredou em suas próprias justificativas. Gotas de suor brilhavam em sua testa. Galina Fyodorovna virou-se abruptamente para a contadora-chefe. Explique ao Steiner nossos princípios de contabilidade. E você, Arkady Semyonovich, acenou para o advogado, detalharia os aspectos legais? Ele transferia a responsabilidade com a destreza de um prestidigitador, mas mantinha a postura, sorriso colado, voz firme, gestos calculados. Só os nós dos dedos, brancos de tão apertados, traíam o nervosismo. O telefone tocou naquela mesma noite, quando Varia voltava do trabalho. Um número desconhecido com código internacional. Ao atender, uma voz contida de sotaque marcante pronunciou: Frau Novikova, Hermann Steiner. Poderia encontrar-me hoje? Digamos, daqui a 1 hora no Café Cidade Velha. O coração de Varia disparou, batendo na garganta. Ela aceitou, pedindo apenas tempo para passar em casa e avisar a mãe. O Café Cidade Velha era um pequeno refúgio aconchegante a 2 quadras da Praça Central, quase vazio naquela hora. Steiner já a aguardava em uma mesa no fundo, diante de uma xícara de café preto. De perto, parecia mais velho do que à distância. Sulcos profundos cortavam sua testa alta, e rugas finas se aglomeravam nos cantos dos olhos, mas o olhar, atento e penetrante, irradiava uma calma força. Danke por vir, levantou-se ao vê-la. Bem-vinda, Varia. Pedi um chá para você. Espero que não me tenha enganado na escolha. Ela sentou-se, sentindo as pernas trêmulas. Até então, seus contatos com estrangeiros limitavam-se às salas de aula e textos para tradução. Steiner, posso chamá-lo de Hermann? Interrompeu ele, suave. E falemos em russo. Meu alemão certamente é melhor que o seu, mas seu russo é, sem dúvida, melhor que o meu. A pequena brincadeira aliviou a tensão. Varia sorriu e tomou um gole do chá quente. Sabe, Steiner fixou nela um olhar direto, a tempo desconfio de manipulações nos relatórios. Números bonitos demais, gráficos impecáveis demais. Mas faltavam provas concretas. Fez uma pausa, bebendo café. Para ser franco, duvidávamos se valeria a pena investir na Zaria. Empresas como esta costumam ser poços financeiros sem fundo. Suspirou. Foi seu e-mail que me fez decidir vir pessoalmente. Precisava verificar se aqui ainda havia pessoas para quem isso importasse. Varia sentiu o rosto queimar. Não queria denunciar ninguém, murmurou. Mas a fábrica não é só o Vitaly Petrovich. São centenas de pessoas, a história da cidade. Sua voz falhou. Mamãe sempre diz que cada um deve responder por seus atos. Mas é justo que todos paguem pelos erros de um só? Steiner girou a xícara entre os dedos, pensativo. Na juventude trabalhei como engenheiro em uma fábrica semelhante na RDA. Depois da reunificação, muitos empreendimentos no leste fecharam. Má gestão, corrupção, incapacidade de competir. Seus olhos se turvaram, perdidos em memórias. Lembro-me dos olhares dos operários, dos técnicos. Não perderam apenas o emprego. Perderam o sentido da vida. Endireitou-se, recuperando a postura profissional. Não queremos que isso se repita aqui. Precisamos de parceiros honestos, não apenas para um contrato, mas para as pessoas por trás dele. E agora? Varia torcia o cabo da colher entre os dedos. Amanhã começa uma auditoria completa. Trouxemos nossos especialistas. Tudo será feito com profissionalismo e discricionariamente. Conversaram por quase 1 hora. Steiner perguntou sobre a fábrica, sobre as pessoas, sobre como ela havia parado ali. Era estranho. Com aquele alemão que conhecia há poucas horas, Varia falava de esperanças e decepções com uma franqueza que nunca tivera com colegas que via todos os dias. Ao se despedirem na porta do café, Steiner surpreendeu-a. Você me lembra minha filha. Igualmente principista. Um sorriso fugaz. Cuide-se, Varvara Stepanovna. Na manhã seguinte, a contabilidade da fábrica fervilhava em atividade em comum. 3 auditores alemães, maletas de couro, laptops, olhares meticulosos, examinavam documentação com método cirúrgico. Vitaly Petrovich que tentava supervisionar o processo, mas Steiner, educado porém intransigente, exigiu acesso irrestrito a todos os materiais. Varia, como de costume, passava um pano no corredor quando Galina Fyodorovna surgiu furtivamente do banheiro, pálida, as mãos trêmulas.
Um minutinho, sussurrou, puxando o A para um depósito vazio. Lá, após olhares nervosos para a porta, a contadora-chefe retirou de sua bolsa uma pasta grossa. São cópias dos relatórios financeiros reais. Sem maquiagem, sem ajustes. Empurrou A para as mãos de Vária. Já estou me aposentando. Que ao menos no fim da carreira minha consciência esteja limpa. Seus olhos, cansados e marcados pelo tempo, brilharam por um instante. Sabe, eu me lembro de como era na época soviética. Havia problemas, claro, mas isso gesticulou em direção à porta. Isso não existia. E o Vitaly Petrovitch? Indagou Vária baixinho. O que, Vitaly Petrovitch? Galina Fyodorovna deu um riso amargo. Talvez seja a hora de ele responder por suas obras-primas. Quantas vezes a mesma cegonha vai levar o raio? Desapareceu tão silenciosamente quanto chegará, deixando Vária com a pasta que queimava em suas mãos como brasas. Ainda naquele dia, ela entregou os documentos a Steiner. Não viu como transcorreu a auditoria, mas a fábrica zumbia como um vespeiro revolto. Boatos serpenteavam pelos corredores, cada um mais sinistro que o outro. No dia seguinte, os resultados da auditoria pousaram sobre a mesa do diretor, anos de manipulações contábeis confirmadas, indicadores inflados, dívidas ocultas, contratos fictícios. Tudo veio à tona. Vitaly Petrovitch esbravejava pelo gabinete, um animal acossado. O rosto, antes rosado, agora escurecia de fúria. Quem? Berrava, atirando papéis ao chão. Quem passou as informações para os alemães? Não vou deixar isso assim. Arkady Semyonovich, lívido de medo, tentava acalmá-lo. Vitaly Petrovitch, talvez ainda possamos negociar. Afinal, o acordo é muito importante para eles. Mas o diretor já não ouvia. Exigia encontrar o rato, prometia esmagá-lo. O clima na fábrica esquentava a cada hora. Grupos se formavam, sussurravam, dispersavam. O ar cheirava a mudança, aterradora para uns, ansiosamente aguardada por outros. Vária caminhava pelo corredor, os dedos apertando no bolso do jaleco um papel dobrado em 4. O número de Steiner. Agora que tudo viera à tona, sentia uma estranha mistura de alívio e apreensão, como se uma pedra tivesse sido retirada de seu peito, mas à frente aguardasse um abismo gelado. Ao passar pelo gabinete de Boris Andreevich, ouviu sua voz. Não, Vitaly Petrovitch, não farei isso. Chega de mentiras. A fábrica merece uma liderança melhor, acelerou o passo. O que começara como uma pequena faísca, sua carta ao investidor alemão, agora se transformava em chamas prestes a consumir toda a fábrica. E aquelas chamas poderiam tanto destruir quanto purificar. O que virá depois? Pensava Vária, descendo as escadas do prédio administrativo. A incerteza a assustava, mas no peito ardia uma esperança. Pela primeira vez em anos, sentia que fazia algo verdadeiramente importante, algo que poderia mudar não apenas seu destino, mas o de centenas de pessoas. E isso valia qualquer risco. A sala de reuniões do conselho parecia um campo de batalha após um bombardeio. Relatórios financeiros espalhados sobre a mesa polida se misturavam a gráficos e diagramas. No ar, pairava uma tensão densa, quase palpável, como o silêncio que precede a tempestade. Vitaly Petrovitch, a cabeça da mesa curvava-se sobre os papéis, como se o peso das acusações o esmagasse fisicamente. O rosto, ontem ainda cheio de autoconfiança, agora estava abatido, com olheiras profundas. Hermann Steiner, junto à janela, mantinha-se impassível e composto. Um raio de sol refletia em seus cabelos grisalhos, criando um halo em torno de sua cabeça. Ao seu lado, 2 auditores permaneciam imóveis com expressões de pedra, como juízes prestes a proferir uma sentença. Senhores, Steiner voltou-se para a mesa, a voz firme, sem triunfo, mas também sem hesitação. Os resultados da auditoria não deixam margem para interpretações. Irregularidades nos relatórios financeiros, superavaliação de indicadores de produção, ocultação do real estado dos equipamentos. Tudo isso coloca nossa negociação em risco. Vitaly Petrovitch empalideceu, depois enrubesceu. Seu punho desceu com força sobre a mesa. Vocês não entendem a especificidade russa. Os anos 90 foram uma época de sobrevivência. Fizemos o que era necessário para salvar a empresa. Compreendo perfeitamente a especificidade russa, Sr. Kameniel, respondeu Steiner sereno. Mas manipulações em documentos financeiros são inaceitáveis, seja nos anos 90, seja hoje. Podemos ajustar a documentação, interveio Arkady Semyonovich, nervosamente arrumando os óculos. Como advogado da empresa, garanto que tudo será adequado aos requisitos. Já é tarde, cortou o auditor sênior. A confiança foi abalada. Vitaly Petrovitch olhou ao redor, como se buscasse aliados. Eu criei esta fábrica.
Salvei-a da ruína. 15 anos, trabalhando dia e noite. Ninguém nega seus méritos, disse Steiner em tom conciliador, mas não podemos construir uma parceria sobre uma base de enganos. Foi então que Boris Andreevich se levantou. Sua voz, geralmente contida, soou surpreendentemente firme. Apoio os parceiros alemães. Já é hora de conduzirmos os negócios com honestidade. É pelo bem da empresa e de todos os funcionários. Vitaly Petrovich olhou para seu vice como se ele tivesse se transformado em um monstro diante de seus olhos. Eu confiei em você. Justamente porque acredito nessa fábrica, respondeu Boris, calmo. Em suas pessoas, em seu futuro. Steiner assentiu em agradecimento a Boris e voltou-se para os presentes. Apesar de todas as irregularidades identificadas, seguimos interessados na parceria. Fez uma pausa, mas com uma condição: mudanças na estrutura de gestão. Arkady Semyonovich estremeceu. O que o senhor quer dizer com isso? Ativaremos a cláusula contratual que prevê a possível substituição da direção. Steiner olhou diretamente para Vitaly Petrovich. A Suzuzonic está disposta a investir na Zaril desde que o atual diretor-geral seja afastado temporariamente. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Só se ouvia a respiração pesada de Vitaly Petrovich. Seu rosto perdeu a cor, depois se cobriu de manchas. O quê? Seus lábios se retorceram em um sorriso incrédulo. Vocês não podem. Esta é minha fábrica. Eu a levantei do chão. Quem vocês vão colocar no meu lugar? Um de seus gerentes alemães que não entendem nada da nossa realidade? Steiner balançou a cabeça. De acordo com a cláusula, o líder interino deve ser alguém que domine o alemão e tenha conhecimento dos aspectos jurídicos do acordo. Seus olhos percorreram a sala. Essa pessoa está aqui. Um murmúrio percorreu o ambiente. Os olhares se voltaram para o advogado Arkady Semyonovich, para o engenheiro-chefe. Alguém até olhou para Boris Andreevich, embora soubessem que ele não falava alemão. Steiner dirigiu-se à porta e abriu-a com um gesto amplo. Peçam, por favor, que Varvara Stepanovna entre. Na porta apareceu Varia. Havia trocado o jaleco por seu melhor vestido, simples, azul escuro, mas impecável e sóbrio. Os cabelos estavam presos em um coque severo, e não havia traço de maquiagem em seu rosto. Mantinha a postura ereta, mas seus olhos revelavam uma confusão profunda. O silêncio na sala tornou-se ensurdecedor, até que foi rompido por uma risada aguda, quase histérica de Vitaly Petrovich. A faxineira? Ele ri com desdém. Vocês perderam a cabeça? Isto é uma farsa. A senhora Novikova possui as habilidades necessárias, continuou Steiner, imperturbável. Fala alemão com fluência, tem formação quase completa em direito, com especialização em tradução. Ele olhou para Varia com respeito. Mas o mais importante, demonstrou ser uma pessoa que verdadeiramente se importa com o futuro desta empresa. Alguém íntegra e honesta. Foi ela. Vitaly Petrovich levantou-se de repente, apontando para Varia com um dedo trêmulo. Foi ela quem vendeu as informações para vocês? Senhor Kameniel, interrompeu Steiner, e pela primeira vez sua voz ganhou um tom metálico. Recomendo fortemente que controle suas emoções. Trata-se de uma decisão profissional, não de uma questão pessoal. Boris Andreevich aproximou-se de Varia, posicionando-se ao seu lado como um escudo contra a tempestade que se anunciava. É claro que a senhora Novikova não assumirá a gestão sozinha, explicou Steiner. Inicialmente atuará como consultora para a interação com nossa empresa, enquanto Boris Andreevich, com sua experiência na produção, gerenciará as operações cotidianas. Juntos, formarão uma liderança temporária até que a situação se estabilize. Vitaly Petrovich ofegava de raiva. Seu olhar saltava de Steiner para Varia, para Boris. Vocês ainda vão se arrepender, cuspiu por fim. Você acha que vai dar conta? Fitou Varia com desdém. Com sua experiência de pano de chão. Daqui a um mês, virá implorar por perdão. Com passos largos dirigiu-se à saída, mas já na porta, virou-se uma última vez. Isto ainda não acabou. Quando a porta se fechou atrás dele, foi como se o ar na sala ficasse mais leve. Steiner aproximou-se de Varia e estendeu a mão. Parabéns, senhora Novikova. Ou melhor, diretora Novikova. Varia apertou sua mão com hesitação, ainda incrédula. Seus olhos buscaram os de Boris, como se precisasse de um apoio para não desmoronar. Isto é, muito inesperado, foi tudo que conseguiu dizer. Steiner sorriu, compreensivo. Sei que você não se preparou para este papel, mas às vezes é a vida que nos escolhe e não o contrário. Aos poucos, a sala esvaziou. Ficaram apenas Varia, Boris e Steiner. Sentaram-se à mesa, agora como parceiros, não como superiores e subordinados.
Temos muito trabalho, disse Boris, espalhando papéis à sua frente. Precisamos fazer um inventário completo, avaliar o real estado dos ativos, rever a política de pessoal. Steiner ouvia com atenção, fazendo anotações ocasionalmente. Varya observava os dois, sentindo uma estranha mistura de medo e excitação, como se estivesse à beira de um precipício, e pela primeira vez tivesse coragem de pular. Não espero milagres de vocês, disse Steiner, encerrando a discussão com um tom que misturava pragmatismo e confiança. Mas acredito na sua honestidade e no seu profissionalismo. Vamos dar a vocês tempo para organizar tudo. O essencial agora é reconstruir a confiança entre nossas empresas e dentro da própria equipe. Ele olhou para o relógio, um gesto que já se tornará familiar em suas visitas relâmpago. Preciso ir. Tenho uma reunião com o conselho em Moscou, mas estou à disposição. Confiam em vocês, não os decepcionem. Quando a porta se fechou atrás dele, Varya e Boris ficaram sozinhos, envoltos em um silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. Era o tipo de quietude que precede uma tempestade de mudanças, quando o ar se carrega de eletricidade e tudo parece possível, ou impossível. Acho que a partir de hoje, podemos nos despedir da vida pessoal, tentou brincar Boris, esboçando um sorriso cansado. Os dedos tamborilavam nervosos sobre a mesa, traindo a insegurança por trás da fachada de tranquilidade. Não vou conseguir, murmurou Varya, fixando os olhos nas próprias mãos. A pele ainda estava ressecada pelos detergentes, as unhas curtas e sem esmalte. Como vou liderar pessoas que ontem mesmo me viam de joelhos, esfregando pisos? Boris não hesitou. Estendeu a mão e cobriu a dela com uma firmeza que a surpreendeu. Seu toque era quente, quase paterno, mas havia algo mais, uma cumplicidade nascida daqueles dias de tensão compartilhada. Vamos conseguir. Juntos, afirmou com uma convicção que soava mais forte do que ele próprio sentia. Eu conheço a produção como a palma da minha mão. Você domina o idioma, entende dos contratos, das leis. Juntos faremos o que Vitaly Petrovich nunca conseguiu com seus métodos de mando e desmandos. Varya levantou os olhos, buscando em seu rosto qualquer sinal de piedade ou condescendência. Mas encontrou apenas respeito puro, sincero, como o espelho que lhe devolvia a própria força que ela não sabia que tinha. Então começamos, disse baixinho, mas com uma determinação que ecoou entre as paredes do escritório. Do lado de fora, a fábrica fervilhava como um formigueiro perturbado. A notícia da mudança na direção se espalhara mais rápido que faíscas em palha seca. Nos corredores, Varya sentia os olhares como agulhas, uns curiosos, outros céticos, alguns abertamente irônicos. Alguns operários se esquivavam ao vê-la passar, outros viravam o rosto com um desdém calculado. Foi junto à saída do prédio administrativo que Tamara Ivanovna a interceptou, cruzando os braços sobre o avental manchado de graxa. Nossa menina, hein, Stepanovna? Balançou a cabeça, mas os olhos brilhavam com um orgulho que não conseguia esconder. Quem diria que a nossa faxineira ia voar tão alto? Ainda não voei, tia Tamara, respondeu Varya com um sorriso cansado. Nem sei se essas asas vão aguentar o vento. Vai, insistiu a mulher, dando-lhe um tapinha no braço. Você tem cabeça, dá conta. E tem o Boris Andreevich do lado. Homem de palavra esse. Baixou a voz conspiradora. E esse nosso ex-diretor, dizem que está armando um escândalo lá na região. Andando de gabinete em gabinete como barata tonta. Não vai desistir fácil esse. Varya sentiu. Não esperava menos de Vitaly Petrovich. Homens como ele não caíam sem arrastar tudo consigo, ou pelo menos tentar. Chegou em casa tarde, os ombros pesados, mas a mente surpreendentemente clara. Nina Maximovna esperava na cozinha, rodeada por cadernos abertos e canetas. Corrigia as lições dos alunos que ainda dava aulas particulares, mesmo após décadas de magistério. Ao ouvir a porta, levantou os olhos e estudou o rosto da filha com uma percepção aguçada pelos anos. Filhota, o que aconteceu? Perguntou sem rodeios. Alguma coisa no trabalho. Varya sentou-se ao seu lado e abraçou-a, respirando fundo o cheiro familiar de lavanda e papel velho. Mamãe, começou, a voz trêmula. Eu não sou mais faxineira. E então contou tudo. A carta aos alemães, a auditoria, a queda de Vitaly, a promoção inesperada. Esperava espanto, descrença, talvez até reprovação. Mas Nina Maximovna apenas ouvia, acenando com a cabeça como se aquela história fosse a confirmação de algo que já sabia há muito. Sempre soube que seus estudos não seriam em vão, disse, quando Varya terminou. Sua mão enrugada pousou no ombro da filha, firme. Mas lembre-se, quanto mais alto se sobe, maior é a responsabilidade.
Aquelas palavras simples abriram-lhe os olhos para uma verdade que latejava dentro dela, mas que nunca soubera nomear. Sim, era uma chance, incrível, quase irreal. Mas não se tratava de um conto de fadas onde a Cinderela encontra um príncipe. Era a história de uma mulher que precisaria provar, a cada dia, que merecia a confiança depositada nela. Tenho medo, mamãe confessou, a voz quebrando. O medo é um bom conselheiro, respondeu Nina, com um sorriso sereno. Quando dosado, ele nos impede de sermos récleis, mas não nos paralisa. É como sal na comida, pouco tempera, muito estraga. Ficaram conversando até tarde sobre tudo e sobre nada, como se estivessem se despedindo de uma vida e recebendo outra, cheia de desafios, mas também de possibilidades que até então pareciam reservadas a outros. Ao deitar-se, Vara olhava para o teto, enquanto a pergunta martelava: serei capaz? O questionamento latejava como um segundo coração, impedindo o sono. Mas, no fundo, algo começava a brotar, uma certeza quieta, tecida de verdade, de pessoas que acreditavam nela, de uma mãe que lhe ensinara a valorizar a honestidade acima de qualquer vantagem. Lá fora a neve caía, cobrindo a cidade com um manto branco, como se a própria natureza sussurrasse. Era hora de mudanças. Hora de começar do zero. E Varvara Stepanovna Novikova estava pronta para aceitar o desafio. Arkady Semyonovich, com seus laços estreitos não apenas profissionais, mas também, como murmuravam nos corredores, com negócios obscuros do passado ao lado de Vitaly Petrovich, recusava-se a aceitar a nova realidade. Resistia a cada passo, colocava obstáculos, lançava comentários venenosos sobre oportunistas e aventureiros. Mas Varvara não se deixava intimidar. Arkady Semyonovich, o que exatamente o senhor quer dizer com situação específica? Perguntou ela, sem levantar os olhos dos documentos. Por favor, seja mais claro. Ele hesitou, pego de surpresa pela pergunta direta. Quis dizer, a conjuntura de mercado. É óbvio. Então conheça o estudo de mercado que nossos parceiros alemães encomendaram. Varvara deslizou uma pasta grossa na sua direção. Lá estão todas as projeções para os próximos 2 anos com análise de riscos e cenários. Se encontrar algo que tenhamos deixado passar, me informe. Boris esboçou um sorriso quase imperceptível. Varvara poderia ter demitido Arkady na hora, afinal, os motivos não faltavam. Mas em vez disso, escolheu um caminho mais difícil. Obrigá-lo, dia após dia, a trabalhar dentro das novas regras. Transparência. Fundamentação. Profissionalismo. Não com ameaças, não com pressões, mas com a mesma exigência que fazia a si mesma. Mais alguma dúvida? Varvara percorreu com o olhar os presentes na sala. Silêncio. Até Arkady mergulhou os olhos nos papéis, evitando confrontos. Era quase noite quando a maioria dos funcionários já havia ido embora. A porta do escritório se abriu de repente, e a secretária entrou ofegante. Varvara Stepanovna, problema grave. A alfândega ligou. O carregamento com peças para o primeiro pedido do contrato alemão está retido. Algo está errado com os documentos. O coração de Varvara gelou. Era o primeiro teste sério do novo comando. Uma paralisação na produção não significava apenas prejuízos financeiros. Era um golpe na reputação, o bem mais valioso que haviam conquistado naquele curto tempo. Ligue para Boris Andreevich, ele ainda deve estar nos galpões, ordenou, já discando o número da alfândega. As horas seguintes se transformaram em uma maratona sem fim. Ligações, documentos, consultas com Hermann Steiner, negociações com fiscais. Até alta noite, ela e Boris revisaram cada detalhe, esgotando todas as possibilidades. Não, Boris esfregou os olhos, exausto, ao analisar mais um papel. Os documentos estavam corretos. Eu mesmo verifiquei. Alguém criou esse problema de propósito. Kamene, Varvara massageou as têmporas. Ele ainda deve ter contatos na administração regional. Silêncio. Depois, seus olhos brilharam com uma ideia. Espere. O senhor não mencionou uma vez um antigo colega de faculdade no Ministério da Indústria? Aquele Sokolov com quem estudou. Sim, mas faz uns 10 anos que não falamos. Boris franziu a testa. Ligue para ele agora. Eu entro em contato com Steiner. Os alemães devem ter seus próprios canais de influência. Pela manhã, o problema estava resolvido. Graças à intervenção do velho amigo de Boris, agora em posição-chave no ministério, descobriu-se a manipulação nos trâmites. E a pressão do consulado alemão, articulada por Steiner, cortou o nó gordiano de vez. O carregamento foi liberado. As entregas retomadas. A crise, estranhamente, uniu a equipe. Por 3 dias Varvara e Boris não saíram da fábrica. Dormiram em turnos no sofá do escritório dele, alimentando-se de sanduíches trazidos por funcionários.
Os operários viram, o novo comando lutava por eles, por seus empregos, por seu futuro. Engenheiros sugeriram soluções técnicas temporárias. Trabalhadores aceitaram horas extras. Até Arkady Semyonovich encontrou uma brecha jurídica para contornar a burocracia. Enquanto isso, Vitaly Petrovich, o verdadeiro autor do sabotagem nas sombras, só conseguiu manchar ainda mais sua própria reputação. Na manhã de maio, quente e ensolarada, Varvara entrou no quarto do hospital com um buquê de lírios do vale. Nina Maximovna, mais magra após a cirurgia, mas com as bochechas rosadas, estava sentada junto à janela. Então, como foi a visita médica? Varvara beijou a mãe na face. O doutor disse que meus velhos ossos estão se recuperando, sorriu Nina. Mais um mês de reabilitação, e poderei andar com bengala. Varvara apertou a mão da mãe. A operação cara em uma clínica especializada, algo impensável antes, agora era realidade. Seu novo salário e o bônus pelo sucesso na resolução da crise permitiram custear tudo. Não se apresse, disse Varvara. Recupere-se no seu tempo. Já está tudo pago. Nina Maximovna olhou para a filha com orgulho. Como ela mudou. Os ombros erguidos, a voz firme. Uma chefe. Que chefe o que mamãe? Varvara corou. Só tento trabalhar com honestidade e ajudar as pessoas. Isso é liderança, observou Nina suave. E como vai aquele seu Boris Andreevich? Perguntou com um sorriso malicioso. Varvara ruborizou. Mamãe, ele não é meu. Só trabalhamos juntos. Claro, claro, anuiu Nina, irônica. Por isso ele aparece todo final de semana para me visitar, traz livros, conta novidades da fábrica. Entre Varvara e Boris, de fato, algo além do profissional havia nascido. Começou com olhares furtivos durante as reuniões, com a xícara de café que ele lhe trazia pelas manhãs, com o gesto de oferecer a mão quando ela descia os degraus congelados da escada da fábrica. Pequenos detalhes, invisíveis aos outros, mas que teciam entre eles um espaço único de confiança. Uma noite, enquanto revisavam os esquemas de modernização do maquinário, ele cobriu a mão dela com a sua. Sabe, Vária, pela primeira vez, chamou-a assim, simples e afetuoso. Eu anotei no primeiro dia, quando você lavava o chão no escritório de Kamene. Parecia tão fora de lugar. Como um livro raro perdido entre manuais técnicos. Ela baixou os olhos, mas não retirou a mão. Boris não olhava para ela com piedade ou condescendência, mas com admiração genuína. Lembra daquele dia em que Kamene a flagrou com os documentos alemães? Continuou. Pensei. Aqui está uma mulher que não tem medo de ser ela mesma, mesmo quando isso pode custar caro. E pessoas assim são raras hoje. A cerimônia de celebração com os investidores foi marcada por um evento solene no Salão de Atos, lotado como nos melhores tempos soviéticos. Mas a atmosfera era diferente. Não havia a formalidade burocrática de antigamente, e sim uma alegria genuína, quase festiva. Vária e Boris apresentaram os resultados do trabalho. Os números falavam por si, a fábrica não apenas sobrevivera, mas prosperara, ampliando sua linha de produção, aumentando o quadro de funcionários. Só no último mês, haviam contratado 20 novos colaboradores. Pela primeira vez em anos, vagas de emprego surgiam no horizonte. Hermann Steiner, que voara especialmente para a ocasião, subiu ao palco sob aplausos. Amigos, começou ele em russo, com seu característico sotaque. Há um ano, quando começamos, muitos duvidavam. Na Alemanha me diziam, isso é impossível. As fábricas russas estão presas a métodos antigos demais para mudar. Ele percorreu o salão com o olhar. Mas eu acreditava que o problema não era o país, e sim as pessoas. E vocês provaram isso. Sua colaboração é um exemplo de como honestidade, profissionalismo e respeito às tradições podem criar uma empresa moderna e bem-sucedida. À noite, Vária percorria os mesmos corredores que um ano antes, quando os limpava com a esperança de passar despercebida. Agora, era recebida com sorrisos, acenos respeitosos, palavras amáveis. Parou diante de uma grande janela que dava para o pátio da fábrica, onde operários instalavam um novo banco de madeira sob uma velha tilha, a pedido dos veteranos. Quantos destinos aquela área cercada por muros de concreto cinza havia testemunhado? Quantas histórias a portaria, construída 30 anos antes por mãos dos próprios funcionários, poderia contar? Uma onda de pertencimento àquele lugar e àquelas pessoas tomou conta de Vária. Era sua fábrica. Não no sentido possessivo que Kamene tanto pregava, mas no sentido de uma causa comum, de esforços compartilhados, de um destino entrelaçado. Desceu até o vestiário onde antes se trocava para o turno, e lá estava Tamara Ivanovna, tão barulhenta e enérgica quanto sempre, preparando chá para as faxineiras. Olhem só quem nos honra com sua presença! Exclamou, batendo palmas.
nossa diretora em pessoa. As mulheres riram, e Vária abraçou a faxineira mais velha. Como estão as coisas por aqui? Melhor impossível. Roupa nova, vestiário reformado, até micro-ondas ganhamos, disse Tamara apontando com orgulho para o aparelho reluzente no canto. Eu sempre falei, essa Vária não lia livros à toa. Ia longe. À noite Vária e Boris chegaram para um jantar em família no apartamento onde ela crescerá. Nina Maximovna, apoiada em sua bengala, recebeu-os pessoalmente à porta. Os primeiros passos após a cirurgia ainda eram difíceis, mas seu rosto brilhava com determinação e alegria. A mesa, posta com o serviço de porcelana Madonna e os cálices de cristal guardados no armário, conversaram sobre o futuro, os novos projetos da fábrica, a reforma do apartamento, a viagem de Nina a um sanatório, seu primeiro descanso de verdade em décadas. Quero fazer um brinde, anunciou Nina, levantando-se com esforço, mas firme, para que conhecimento e honestidade sejam sempre mais valorizados do que astúcia e engano. Vária, observando a mãe e Boris, refletia sobre o caminho sinuoso que sua vida tomara. Quantos obstáculos superara, quantas dúvidas enfrentará naqueles momentos de desespero, quando parecia que sua educação e habilidades não tinham valor. Mas não se arrependia do passado, nem dos estudos abandonados, nem dos anos com pano e balde. Cada etapa havia sido necessária para se tornar quem era, alguém que compreendia o valor do trabalho de cada funcionário, da faxineira ao engenheiro. Alguém que sabia que liderar não era apenas ocupar uma cadeira de chefe, mas assumir, dia após dia, a responsabilidade por quem confia em você. Do lado de fora, o dia de verão se esvaía, banhando o apartamento em uma luz dourada. À frente, uma vida inteira aguardava, com novos desafios e novas vitórias. Mas agora Vária sabia que estava pronta para enfrentá-los de cabeça erguida e coração aberto, porque aprendeu o essencial, acreditar em si mesma e nas pessoas ao seu redor.